começarmos já a nossa line-up, que está bem rica aqui na tarde. Nessa próxima palestra, nós vamos aprender um pouquinho sobre estratégia de venda e otimização de performance em marketplace para fugir da briga do preço. Quer chamar o nosso convidado, Nasser, por gentileza? Vamos lá, para falar sobre diferenciação em marketplace, se é possível ou não, afinal, discutir somente preço, convidamos ele, que é profissional com mais de 20 anos de carreira, já esteve à frente de operações de e-commerce como empresas como Elice, Karcher, Spice, SodaStream e Lego. Atualmente, é o gerente sênior de e-commerce América Latina da Acer. Paulo Oliveira Neto, gerente de e-commerce Latam da Acer. Paulo, por favor, salva de palmas, pessoal. Legal, obrigado. Bem-vindo, Paulo. Obrigado. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vamos lá. Um assunto polêmico esse, né? Quando convidaram para eu palestrar a respeito disso daí. Tem várias discussões em volta do que realmente pode ser feito em relação à diferenciação, né, em marketplace. Então, primeiro, eu queria agradecer aqui o convite do E-Commerce Brasil, da Viviane, agradecer a Acer que me apoiou estar aqui hoje. E vamos partir para o assunto, né? Preparei aqui uma apresentação, tem bastante informação. Infelizmente, no tempo não dá para abordar tudo, então vou tentar focar em algumas coisas que são bacanas para o pessoal. Tá bom. Vamos lá. Falando de diferenciação, primeiro vamos brincar com o termo, né? Diferenciação. Diferenciação, basicamente, a gente está falando de ser diferente. Então, quando a gente fala de loja física, a gente está falando do porquê que aquela loja física é diferente, que a gente vai nela para comprar um determinado produto e não em outra loja, ou porque na loja a gente escolhe um determinado produto e não aquele outro, não o concorrente, né? Ou então porque a loja escolhe aquele produto para colocar ele na vitrine. Então, diferenciação tem todos esses pontos, e vocês vão ver que, assim, infelizmente, o preço é muito importante, porque a gente está num mercado que é direcionado muito a preço, marketplace também, o preço é muito forte, mas a gente tem, a diferenciação ela pode ser feita nos detalhes. Então, a gente tem detalhe, eficiência e relacionamento que a gente pode trabalhar para ter diferenciação. No marketplace, como funciona isso? Basicamente, a gente tem o consumidor de um lado, tem o marketplace do outro, com todos os produtos lá, e a gente precisa fazer com que esse consumidor encontre esse produto e compre o nosso produto, e o marketplace dê destaque para esse produto nosso. Então, basicamente, a gente tem vários pontos que a gente pode considerar, que são pontos de diferenciação, e aí eu preparei uma tabelinha, quais são os principais pontos, aí divididos por categorias. Então, a gente está falando basicamente de produto, marketing e serviço. São coisas que a gente pode trabalhar alguma coisinha para ter essa diferenciação. E aí uma pergunta importante é assim, sobre controle, né? O que nós temos controle em marketplace? Nem tudo, a gente sabe que a gente não pode controlar todas as informações que a gente tem ali, mas nós temos duas situações. Numa situação, a gente tem os produtos que a gente tem publicação única, ou seja, aquele produto sozinho, que o conteúdo é nosso, né? As informações, as fotos, tudo que está lá é nosso, então a gente consegue controlar isso daí. E nós temos os produtos que têm buy box. No caso, os produtos buy box não tem jeito, vai depender do marketplace, da regra que ele tem, ou o conteúdo é do marketplace, ou o conteúdo é o seu conteúdo escolhido para estar lá em destaque, né? Nesse caso, às vezes, não é muito bom você ter uma diferenciação muito legal, porque aí você também está ajudando os concorrentes com o teu conteúdo, né? Mas, enfim, isso é assunto para um outro momento, né? Aqui um exemplo, eu trouxe a Acer, várias vezes eu trouxe a Acer como exemplo para vocês. Então, aqui, quando a gente vê o primeiro contato que a gente tem com um produto no site, a gente tem algumas informações que vêm logo na cara da gente, que é foto, preço, condições de pagamento, e tem uma informação que muitas vezes ela é negligenciada e ela pode ser uma oportunidade de diferenciação. E essa informação, basicamente, ela está aqui, ó. É o título. Muita gente não dá importância para o título que você coloca no marketplace. E aí nós vamos ver um exemplo de como formar um título de produto interessante, né? Então, por exemplo, esse laptop, eu sei quais são as características dele. É um laptop, ele é gamer, ele é da Acer, ele é Nitro. Então, eu tenho essas informações. E aí vamos começar a falar o que é o mais errado, que a galera muitas vezes faz isso. E eu já falo, não faça logo de cara. Esse exemplo, por exemplo, como título, está legal? Não está legal, né? Então, ele está uma coisa toda embolada, com umas barras no meio, fazendo um texto todo truncado, laptop separado, e tem um erro grave aí que muitas vezes as empresas cometem também, sem querer,
que é o seguinte: cadê a marca? Então, laptop Nitro, cadê o Acer, por exemplo? E isso acontece muitas vezes, porque a pessoa trabalha dentro da empresa, ela recebe a planilha para subir os produtos no site. E aí, todos os produtos dentro da Acer, já é da Acer. A gente não precisa escrever no nome que é um laptop Acer. Então, o que acontece é que fica sem esse nome do produto. Então, é uma coisa que é um ponto de atenção aí para todo mundo. E muitas vezes acontece isso também. Isso sobe no Marketplace porque a integração puxa o nome que está no ERP e vem uma salada de coisas assim. Então, é uma recomendação também, tomem cuidado com isso. Essas integrações, esses nomes que vão assim meio salada e que ninguém entende, né? E aí, o que seriam exemplos legais? Aqui um exemplo legal, por exemplo, a gente pegou esse produto, aí eu coloquei as informações principais ali. Então, eu tenho aqui laptop, gamer, Acer, Nitro e as características dele. E aí uma dica interessante aí também. Conheça o teu público. O que é importante num laptop gamer que a gente publica no Marketplace? Para o público gamer, placa de vídeo é extremamente importante num equipamento gamer. Então, a gente coloca, por exemplo, esse detalhe, GTX 1650, que é a placa de vídeo desse laptop. Por quê? Para isso ficar logo visível para esse público que procura esse tipo de produto. Então, conhecer o seu cliente e o que ele procura é muito importante para você usar as palavras, os termos corretos aí no título, né? E aí, conforme o Marketplace vai liberando para você colocar mais caracteres, você pode ir aumentando esse título e colocando mais detalhes, né? Então, aproveitem isso também. Não faça um título pequeno e usa para todos. Se você tem um Marketplace que aceita mais caracteres, procure utilizar mais informações para isso ficar mais rico, né? Aí tem um slide de resumo, que eu vou deixar aí na apresentação, que ela vai ser disponibilizada. Uma informação importante também, cuidado, porque muitos marketplaces, por exemplo, o Mercado Livre, se você faz uma venda com o produto, você não altera mais o nome. Então, cuidado com isso, né? Procura subir o nome correto logo de cara, porque às vezes sai uma venda de maneira inesperada e você já não consegue alterar esse nome. E a questão das palavras-chave também é um ponto bem interessante, que muita gente pergunta assim, poxa, mas como que eu vou saber as palavras-chave se eu estou com uma dúvida? Então, eu trouxe um exemplo aqui, essa questão de dúvidas de palavra-chave. Por exemplo, você vai publicar lá um calçado feminino. O que é mais legal, calçado feminino ou sapato feminino? O que você usaria na tua publicação? Então, aí, por exemplo, calçado feminino parece uma coisa mais elegante, né? Uma coisa mais formal. Às vezes você quer usar isso, mas aí fica aquela dúvida. E aí eu tenho uma dica. O pessoal pode jogar isso no Google Trends. Aí no Google Trends você vai ter as buscas para cada termo. E aí você vai entender qual é o termo que tem maior procura. Então, isso daí pode ser um indicador para você do que é o melhor termo para você utilizar. E aí tem outras ferramentas, Google Trends, Nubimetrics, Real Trends, que vocês podem utilizar para definir qual que é a melhor palavra-chave que você vai usar. E aí também os próprios mais vendidos, mais procurados, alguns marketplaces têm essas páginas que ajudam com esse tipo de coisa, né? E pesquise também. Você pode entrar lá e pesquisar e ver o que mais tem, o que mais encontra o resultado que você deseja. Então, esse é uma dica interessante aí que fica para vocês. Falando um pouquinho de descrição de produto. Então, também, a gente saiu do título, vamos para a descrição. O que é a primeira coisa a não fazer? Não deixe de colocar a descrição em texto do teu produto, porque muita gente faz isso. Que os marketplaces hoje eles já estão tendo um banco de dados de informações de produtos, e ele faz uma tabelinha com essas informações lá. E é bacana, isso daí já fica lá visível, mas não deixe de complementar com informações adicionais que você pode agregar valor no teu produto. Então, não faça isso, tá? É a primeira recomendação aí. E falando um pouquinho de descrição, aqui um exemplo, por exemplo. Isso aqui é uma descrição? Poderia ser uma descrição? Poderia. Isso aqui é uma descrição de um computador. Só que, assim, está bonito isso? Está legal? Está atraente? Então, sempre tem que pensar nisso. Um bloco de texto assim não é atraente para o cliente que está visualizando o teu produto. Então, você tem que seduzir esse cliente. E a ideia é que você coloque mais informações para tornar mais interessante. Uma coisa que eu recomendo fazer, né? Faz um template. A gente usa template. Então, por exemplo, esse template aqui, ele tem título, ele tem uma parte que vai à descrição do produto,
Aí ele tem blocos de texto falando de garantia, de seguro, de faturamento, vantagens de comprar na Acer loja oficial. Então, você, usando esse template em todos os seus produtos de maneira igual, você cria uniformidade e você aumenta a percepção do cliente que você tem autoridade naquilo que você está vendendo, naquilo que você está publicando. Então, é uma recomendação que a gente dá aí. E aí, quando você coloca a descrição do produto, que seria aquele blocão de informações que nós vimos antes, nesse template, fica melhor. E eu ainda recomendo também trabalhar esse texto. Tá? Então, aqui tem um exemplo de como que ficaria esse texto aplicado no template. E aí, ó, ele fica... As informações ali estão aqui no meio. Ele tem uns bloquinhos de texto falando de placa de vídeo, de tela, de armazenamento, tudo separadinho, com espaçamento de texto. Então, isso dá um respiro melhor para o teu texto e fica mais agradável para o cliente ler as informações, buscar aquilo que ele procura. Né? Então, esse é um exemplo aí de descrição de texto, quando é o caso de texto, para vocês usarem em Marketplace. E esses detalhes vão trazer uma diferenciação para o teu anúncio. Tá? E aí você tem os anúncios que são em HTML. Aí é outra conversa. É pegar o teu pessoal do marketing, puxar para uma boa conversa e fazer um trabalho assim. Esse aqui é um template que a gente usa no Brasil. E aí é outra comunicação, porque aí vai toda uma criação em cima, uma parte mais artística. Esse template ele é bem comprido, aí você tem que verificar se vai servir nas regras do Marketplace, um HTML tão comprido assim, tem que limitar alguma coisa, mas você vê que é hiper completo. Então, quando o cliente está comprando um computador gamer, ele quer todas essas informações, ele quer que tenha tudo isso muito claro para ele, e aí acaba gerando realmente uma arte bem comprida. Né? Mas é uma recomendação interessante para a gente fazer. Então, aqui um slide resumo das dicas de descrição, fica aí para vocês na apresentação, depois vai estar disponível. E aí eu queria falar um pouquinho da parte de fotos e imagens também. Então, quando eu vou lá vender um notebook, né, tem um equipamento novo nosso, que é um equipamento ecológico, feito com plástico reciclado, o Acer Viro, que é lançamento agora, nós estamos trabalhando bastante ele. E aí nós temos essa foto, por exemplo. Essa foto é interessante eu usar ela numa publicação de Marketplace, assim, só ela assim. Ela funciona, ela é uma foto do equipamento, está tudo correto. Mas ela dá para melhorar? Dá para melhorar. E se a gente vira ele assim, coloca de lado? Olha como fica mais interessante. Consigo ver a lateral aqui do equipamento, o que tem as entradas, a espessura da máquina. Então, assim, tem pequenos detalhes que você pode ir trabalhando. Na foto, você vai criando diferenciação no teu produto. Né? E aí, por exemplo, puxa, o que mais que a gente pode fazer? Colocar um charme aí. Né? Aqui, no caso da Acer, a gente tem um truque que todo mundo de computador usa, que é usar o espaço da tela. Eu tenho uma tela, então o que eu vou pôr na tela? No caso, eu vou pôr minha marca, para destacar isso daí. Na hora que estiver olhando lá, entre os produtos na busca, etc., a pessoa já bate o olho e vê que é Acer. Então, é uma brecha que a gente usa, por ter uma tela. Muitos marketplaces não permitiriam você colocar um logotipo adicional na imagem, como marca d'água que fosse. Então, a gente usa essa vulnerabilidade aí que dá para ser explorada. E aí você tem também, por exemplo, esse produto é ecológico, ele tem um modelo específico, que é uma linha especial da National Geographic, que tem uma embalagem linda. Então, o que eu faço? Eu vou colocar com a embalagem. Então, eu não estou vendendo só o notebook, eu estou vendendo o conceito desse notebook completo com a embalagem, que é uma embalagem bonita. Então, tem que explorar isso daí quando vocês colocarem as fotos dos produtos. Né? Ou então, por exemplo, a embalagem normal dele, que não é a da National Geographic, você pode colocar ela assim, desmontada. Aí você está mostrando tudo que vem para o teu cliente, que é uma embalagem de qualidade. Então, tudo isso são pontos que você tem que pensar nisso, entendeu? Ou então, assim, uma foto dela desmontadinha, assim, para ver como é que ela vem embalada. Uma outra dica que é importante, coloque todos os ângulos do produto, se você tem um produto assim mais técnico, mais detalhado, os ângulos que valorizam o produto, né? Procure colocar isso daí. Muitas lojas esquecem, coloca lá 3 fotinhos do produto e acha que está suficiente, né? Ou então você pode destacar quais são as entradas, as conexões
desse computador, no caso de um computador, equipamentos mais técnicos permitem isso, né? Nesse caso a gente pode. Olha como essa foto é bonita, ela mostra um detalhe do produto, é uma foto em zoom, mostrando a textura e ali o logotipo que vem no equipamento. Então, com esse tipo de conteúdo, você vai enriquecendo e isso vai criando diferencial no teu anúncio do Marketplace. Tá? Não é só o preço. Uma foto com aplicação no ambiente, isso daí é super legal. E isso daí é bacana também, que assim, é um recado, né? Isso não deixa de ser um recado para as empresas, as indústrias principalmente, e os importadores, por exemplo, que trazem produto de fora, caprichem nas fotos dos produtos quando vocês vão desenvolver um novo produto. Não faz só o produto e daí chega para o marketing e fala, cadê as fotos? Ah, nós temos essa foto. Aí tem uma foto linda. E as empresas elas precisam começar a aprender a ter essa cultura de produzir fotos de qualidade para uso online, para uso em sites de venda, para uso em e-commerce. Produzir aquelas lâminas HTML, já entrega isso pronto e fala, olha, essa aqui é a lâmina para vocês usarem em site de venda online. Então, isso daí é um ponto interessante a ser pensado pela indústria para ajudar. Eu já trabalhei com várias indústrias que não tinha foto. E aí você não tinha foto para trabalhar o produto. Como é que você vai criar diferenciação se não tem? Então, vai atrás, estude, tira mais fotos, faz no improviso, entendeu? Tudo vale, né? Aqui uma aplicação de foto com pessoas para humanizar o ambiente. E aqui, mudando um pouco de assunto, saindo fora de notebook, né? Esse produto aqui, por exemplo, eu coloquei ele aqui para mostrar um ponto para vocês que é importante ter a diferenciação. Se você vende esse bowl de bambu, né? Que tamanho é esse bowl? Se eu coloco uma foto assim, eu não sei se ele é grande, se ele é pequeno, aí às vezes acontece aquela frustração que a pessoa compra e recebe um bowl pequenininho e fala, nossa, mas eu achei que era maior. Então, enriquece o teu conteúdo. Coloca fotos de aplicação com esse produto, mostrando esse produto assim aplicado. Olha como fica bem mais... A noção de tamanho fica bem mais clara, né? E aí você tem a aplicação no ambiente também, com uma salada. E aí tem fotos que você pode pôr também, que é essa foto mais detalhada, com as medidas, por exemplo. As medidas, às vezes, as pessoas não entendem muito o tamanho. Eu prefiro mais a foto que tem um exemplo de aplicação mesmo. Mas também é interessante ter isso daí. Tudo isso é conteúdo que enriquece, né? Aqui, por exemplo, um caso de uma torneira. Torneira é um produto, quando você está comprando torneira, você quer ver tudo que vem, como é que vem, a qualidade. Então, coloca a foto da torneira desmontada, da torneira na caixa, do diagrama da torneira com as medidas detalhadas. Isso tudo é enriquecimento para o teu conteúdo, isso tudo vai trazer diferencial além do preço. A pessoa que vai comprar a torneira, ela vai preferir comprar dessa, que ela tem a medida no detalhe, ela sabe tudo que vem, do que numa que tem só a foto da torneira e mais nada, entendeu? Por mais que seja uma foto bonita, às vezes. Então, a partir de fotos e imagens, deixar o slide aí para vocês com um resumo das coisinhas, e vocês vão ter isso na apresentação. E a gente fala um pouquinho também de vídeos, né? Então, no caso dos vídeos, não tem tanto segredo assim. Alguns marketplaces permitem que você coloque um vídeo. Então, aí é mais uma questão de você escolher qual é o vídeo que tem um fit melhor com o teu cliente. Você vai colocar um vídeo mais institucional, que é o caso desse, por exemplo, um vídeo produzido, uma coisa assim mais formatada, ou você vai colocar... Hoje está muito em moda, né, os vídeos mais naturais. Então, você tem vídeos de influencers mostrando o produto, fazendo review do produto, fazendo unboxing do produto. Explore isso também nos sites de venda, no marketplace. Tá? Às vezes, o vídeo formatado ele é legal, mas ele é uma coisa mais institucional, mais quadrada. Para quem está comprando, às vezes, pode ser mais interessante ele ver realmente o cara abrir o notebook, desmontar e ver, e fazer o teste do jogo e tal. Então, sempre tem essa decisão você tomar. Então, aí o vídeo é mais uma questão de como que isso dá fit com o teu público, né? A parte da embalagem também. A embalagem simples, assim, ela funciona, mas tem uma oportunidade de diferencial? Com certeza tem. Porque a embalagem, você pode, por exemplo, fazer uma coisa muito simples, que é uma sugestão aqui, ó, colocar uma etiqueta assim nela, na dobra ali de fechamento, já muda completamente a cara da embalagem. Quando a pessoa recebe aquela embalagem, ela tem uma identidade. Então, pensem nessa questão também de melhorar a embalagem que você envia o teu produto para criar diferencial nisso também.
Ou você manda fazer uma embalagem profissional, se é uma coisa que cabe no teu custo, entendeu? Às vezes, para o teu cliente, para o teu mercado, vale a pena desenvolver uma embalagem assim. Quantas pessoas vocês já não ouviram falar? Ah, e tal loja manda uma embalagem mó linda. Então, é isso aí, isso encanta o cliente. Isso aqui é uma história interessante, eu coloquei aqui, muitos já devem conhecer. Essa embalagem, que produto que é essa embalagem? Essa embalagem é uma empresa de bicicletas holandesa que descobriu que as bicicletas, 25% das bicicletas chegavam quebradas, porque a transportadora não tinha cuidado. E o que eles fizeram? Colocaram uma foto de uma televisão, como se a embalagem da bicicleta fosse uma TV. Isso gerou uma percepção nos entregadores que era um produto frágil e eles passaram a tomar mais cuidado. E eles resolveram o problema das quebras das bicicletas fazendo isso na embalagem deles. Então, é uma história interessante também de como eles foram criativos para resolver um problema que, de uma maneira que ninguém imaginava, né? Muito interessante isso daí. Falar um pouquinho de envio para vocês. Tem algumas dicas de envio. Então, parece bem óbvio, mas muitos não fazem isso direito. Então, tem os processos de preparar e entregar rápido o teu produto. Tá? Se a pessoa compra no teu site, você demora 2 dias para enviar o produto, essa pessoa vai pensar 2 vezes na hora de comprar de novo, na hora de indicar o teu site. Se ela compra e você envia no mesmo dia, ela vai falar, opa, era isso que eu queria, porque agora eu vou receber rápido. Então, tenha esses processos azeitados. E os processos também de devolução, de troca, tudo isso vai agradar melhor o teu cliente. Avalie oferecer um frete grátis, por motivo óbvio, né? O brasileiro adora um frete grátis, então, se isso couber, é uma coisa interessante, talvez, de você oferecer. Coloque estoques estratégicos mais próximos, se for o caso. Então, monte um dark warehouse, né? Aluga um armazém em algum ponto estratégico para você ter entregas mais próximas do teu cliente. Ou, se você tem lojas físicas, procure utilizar isso. Use essas lojas físicas como um mini CD, faça o teu omnichannel funcionar, e aí você vai ter uma entrega muito mais eficiente e rápida para esse cliente, motoboy, enfim, tem 1000 coisas que dá para inventar, e hoje o e-commerce está cada vez mais com ferramentas que viabilizam isso. Né? Participe dos programas de fulfillment dos marketplaces também. Eu sei que muita gente não tem condição por questões operacionais, mas você participando do fulfillment, que é quando o marketplace armazena o teu produto e faz a entrega, né, você acaba ganhando benefícios, o teu produto fica mais visível, ganha destaque. Esses programas de fulfillment, eles têm uma entrega extremamente rápida e eficiente, então você vai conseguir ter um diferencial aí também nesse momento da entrega para o teu cliente. Então, são dicas aí em relação ao envio que vocês podem usar para ter um diferencial também. Né? Parte de sortimento e profundidade de estoque. Então, procura trabalhar produtos e preços diferentes para canais diferentes, para marketplaces diferentes. Se você consegue desenvolver um produto específico, que seja um produto com uma cor diferente, com uma embalagem diferente, que vem com um acessório diferente, procura trabalhar isso, que aí você vai ter condição de oferecer esse produto para algum marketplace. Por exemplo, eu tenho aqui 1000 desse produto para você vender exclusivo seu. Então, o marketplace vai ter esse produto como exclusivo para ele trabalhar, e quem sabe ele te ajuda com isso. Ele pode te oferecer algum benefício de mais visibilidade no teu produto, porque você está trabalhando um produto exclusivo com ele e está diminuindo o teu conflito também. Você não está concorrendo com o mesmo produto em todos os marketplaces e com o seu e-commerce próprio. Então, é uma coisa interessante aí para você pensar. Crie combos, né? Isso é uma coisa interessante também que eu recomendo. Procurem criar combos, porque é uma maneira de você sair fora do buy box. Quando você cria um combo, então, um laptop com um mouse, eu consigo sair fora do buy box e eu vou ter a possibilidade de trabalhar todos esses conteúdos, por exemplo. Então, você tem essa vantagem. E a profundidade de estoque, né? Que eu não preciso nem falar, mas assim, não vai ter 2, 3 produtos de cada do que você está vendendo, porque o próprio algoritmo do marketplace vai falar, opa, mas o cara quer vender, ele só tem 3, como é que eu vou dar visibilidade para o produto dele se ele não tem em quantidade? Então, isso é muito importante também, aí, principalmente para você negociar coisas com o teu marketplace, para você ter benefícios aí. Parte de atendimento pré e pós-venda, então procure responder as perguntas rápido e siga o horário das vendas. Né? Então,
muitas vezes a resposta da pergunta, da dúvida ali naquelas ferramentas de pergunta dos marketplaces, ela é decisiva ali para a pessoa fechar a venda ali no impulso. Então, pense, às vezes, em ter uma equipe para responder nesses horários que as vendas mais ocorrem. Tá? Não deixa para o dia seguinte, porque às vezes esfria, a venda esfria. Né? Use scripts de atendimento para facilitar. Tenha o pessoal treinado e tenha acesso às pessoas que sabem as informações. Nesse mundo de computadores que eu trabalho, tem muitas dúvidas hipertécnicas que o pessoal pergunta, e a gente tem o pessoal que é gerência de produto que dá suporte para isso. Então, as pessoas que têm acesso às informações têm que estar disponíveis. Troca e devolução seja rápido, né? Não deixa, se o seu cliente tem um problema, não fique enrolando, não deixe esperando, porque ele nunca mais ele compra. Você cria aquela má impressão, ele vai fazer um review negativo. Então, tem que pensar nisso também. E a parte de use brindes, isso é uma dica também para você se diferenciar. Teve um problema com o teu cliente, dá um brinde para ele, né, numa troca, para você consertar o negócio, esse cliente ficar satisfeito e voltar a comprar com você e não ficar com ranço da sua marca. Né? Então, isso é bem importante. Aí, uma parte importante também, relacionamento e participação. Isso é um negócio legal. Se vocês têm possibilidade de se relacionar com o teu marketplace, se você tem um key account para se relacionar, trabalhe esse relacionamento com ele, porque ele vai passar muitas dicas para vocês, dos calendários, quando que está pronto com o preço, quando que está pronto com o produto para venda, que vai ter uma campanha. Às vezes ele consegue ajudar você, colocar você até, quando você faz essa troca que eu comentei de ter o produto exclusivo, você tem profundidade. Então, eu tenho esse produto só para você, com uma quantidade boa. Faz uma vantagem para mim. Aí ele vai oferecer benefícios para você. Por exemplo, ele pode diminuir a sua comissão naquela campanha, ele pode te ajudar com algum rebate, alguma coisa, ou ele pode conseguir mídia de graça para vocês. Então, procurem trabalhar isso daí com o Key Account. Essa parte do relacionamento é muito importante. Tá? Aí, apoio, verba, cashback, tudo isso esses Key Accounts podem conseguir para vocês. Ele ajuda com os pepinos que dá também, ele vai te ajudar com isso. Páginas de marca, que é uma coisa mais complexa, mas algumas marketplaces têm uma página de marca que você consegue construir e utilizar essa página para promover sua marca. Então, fabricantes, procurem utilizar essas páginas de marca para divulgar o seu produto. Né? Se vocês tiverem tudo isso, pelo menos, trabalharem alguns itens desses pontos que eu falei, vocês vão ter uma boa experiência com o teu cliente, ele vai ter uma boa avaliação da experiência, você vai ter um bom CTR, você vai ter uma boa velocidade de vendas, e tudo isso vai trazer ranqueamento para a tua loja dentro dos marketplaces, e você automaticamente vai ter um tráfego mais corrente e vai conseguir ter uma performance melhor. Então, essas são algumas das dicas que eu trouxe para vocês aqui, para procurarem trabalhar diferenciação sem ser somente o preço, que sim, também é importante. Né? E para concluir, aqui só um comentário, queria dar um recado aqui. Eu falei tudo isso, a gente do lado do seller, né? Nós que vendemos. E fica uma mensagem também que eu queria finalizar com isso, que é assim, marketplaces, ajudem os sellers. Porque hoje o que acontece é que muitos marketplaces cada vez mais vão blindando o seller, e esse seller não tem contato com o cliente dele, não sabe quem é o cliente dele, e isso daí, essa experiência, na minha opinião, tá? Ela cada vez mais vai empobrecendo, porque o marketplace vira um grande catálogo de produtos para você comprar. Não tem a experiência desse contato com conteúdos, com os trabalhos das marcas, com as lojas que podem se destacar. Então, pensem nisso, os marketplaces pensem nisso, para ter isso daí, valorizar essa questão do relacionamento que tem com os sellers. Ajudem, por exemplo, um exemplo bobo, né? O AliExpress faz isso muito bem. O AliExpress tem páginas de sellers que estão super bem construídas, fica bem claro quem é o seller, eles não escondem o seller, tem um chat para você se relacionar, eles mandam cupom de desconto para os clientes. Então, é super bacana e funciona, e cada um tem o seu diferencial de atendimento, de conteúdo, e é muito legal, gente. Então, essa daí foi a minha contribuição para vocês, espero que vocês tenham gostado, e qualquer dúvida eu estou à disposição, aqui estão os meus contatos, depois eu vou disponibilizar essa apresentação também no meu LinkedIn, e, mais uma vez, agradeço. Perfeito. Paulo, obrigado.
Pessoal, temos perguntas aqui. Eu gostaria de fazer já uma para a gente começar enquanto o pessoal aqui vai se posicionando. A gente falou bastante aqui de marca própria, então uma marca, né, onde vocês são detentores, os anúncios. E aí eu queria que tu me desse uma dica aqui para deixar para o pessoal. Quando eu não sou detentor da marca, quando eu estou disputando com mais gente e eu preciso me posicionar bem, o que eu posso fazer? Então, aí eu acho que entra também um ponto, por exemplo, as marcas, muitas vezes, elas ajudam os parceiros. Então, se você tem um bom relacionamento com o teu fornecedor, que é o dono da marca, tenta trabalhar isso junto com ele. Tenta trabalhar uma verba compartilhada para você investir em mídia, por exemplo, no marketplace, e fazer a venda, porque você está basicamente vendendo o produto dele. Então, para ele te ajudar a fazer a venda do produto dele girar, ganhar esse ranqueamento, ganhar autoridade, isso daí vai ser benéfico para os dois. Então, essa questão do relacionamento eu acho que é muito importante para você conseguir se diferenciar também trabalhando próximo da marca, né? A gente trabalha, nós como Acer, a gente trabalha muito com Microsoft, Intel, como marcas, por exemplo, e muita coisa é feita em conjunto. Então, eu acho que esse é um ponto a ser explorado aí com as marcas maiores. Bacana. Temos alguma? E aí agora eu quero puxar mais uma aqui. Peguei aqui um detalhe que você colocou, falando para a gente sobre a importância de você ter uma operação de fato ágil. Eu vou puxar um pouquinho da brasa para o meu assado aqui. Então, se a gente conseguir processar rápido, expedir rápido, ter de fato um processo interno, que a gente chama, né, nossa intralogística ágil, isso é um diferencial. Quanto isso impacta nesse processo? Fala um pouquinho para a gente. Então, eu acho que isso tem vários impactos. Eu acho que tanto o impacto operacional, de você sempre manter o teu backlog da operação baixo, então você não ter um acúmulo de muitos pedidos, porque você vai ter capacidade de processar isso muito rápido e muito eficiente, e do ponto de vista de satisfação do consumidor, porque não tem nada mais legal do que você comprar e meia hora depois você receber o e-mail lá que o teu produto está sendo enviado. Então, eu acho que esses são os pontos principais aí. A vantagem interna é essa questão de backlog e a vantagem externa é de satisfação do consumidor. É encantar o consumidor, né? Que muitas marcas hoje falam disso, mas elas não fazem. E, claro, você ter uma operação dessa azeitada, ela precisa ter uma estrutura, precisa investimento, precisa vontade de melhorar. Essa questão da melhoria contínua é um conceito que eu acho muito legal, porque é basicamente onde você tem que aplicar isso. Tem que estar sempre... E aí, se hoje a gente consegue embarcar esses produtos rápido, amanhã você vai para outras coisas, como entrega por motoboy, entrega no mesmo dia, retira num ponto específico. Vamos trabalhando 1000 diferenciais para dar essa diversidade de opções para o consumidor e deixar ele satisfeito. São os diferenciais. Muito bom. Pessoal, com vocês, Paulo, obrigado mais uma vez. Obrigado. Nosso gerente de e-commerce Latam. É isso, obrigado. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!